Amém. Nós Amém. estamos iniciando nessa noite o estudo de número 37, a sua aula 2, né? Aula 2 do estudo de número 37, intitulado, né, A Identidade do Espírito Santo, né? Nós, na semana passada, nós já vimos, né, a primeira parte, né, desse estudo, onde nós pudemos, né, entender um pouco mais, né, sobre o ministério do Espírito Santo, sobre aquilo que Deus tem feito através né, da terceira pessoa da Trindade na sua igreja. Hoje nós vamos avançar em relação a isso. Então, se você não assistiu, volta lá no canal do YouTube da igreja, estudo de número 37, só uma pequena correção. No ano passado eu acabei quebrando o estudo 36 em várias partes e final de ano acabei indo numerando ele, avançando numeração, né? Então, o estudo 36, vamos dizer assim, aula 1 está como 36, estudo 36, aula 2 virou 37, o 3 virou 38 e o 4 virou 39. Mas hoje eu já ajustei lá no canal, então você vai ver lá estudo 36, aula 1, 2, 3 e 4, e pela sequência da apostila, o estudo de número 37, a Identidade do Espírito Santo. Nós vimos a primeira aula, já tem lá a primeira aula no YouTube, estamos na segunda aula nessa noite. Mas antes de nós avançarmos, vou pedir para se orar por nós, em nome de Jesus. Amém. Soberano Deus, amado Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer, em primeiro lugar, por mais um dia que tu nos deste, Senhor, por estarmos aqui reunidos na tua presença para aprender cada vez mais de ti, da tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha abençoar todos nós aqui, venha abrir as nossas mentes, os nossos corações para entrar e ficar, Senhor. E cada dia mais a gente aprender de ti, da tua palavra, Senhor. Que isso fique enraizado em nós, Senhor, nas nossas mentes. Abençoa o pastor Lúcio, que está ministrando essa aula. Que o Senhor abençoe a ele, a sua família e a todos aqui presentes, Senhor. Que nos dê uma noite de paz e sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Só antes de nós continuarmos, alguns recadinhos, né? Você está vendo que agora a numeração das nossas aulas está até aqui embaixo na tela. A videochamada aqui, né, se chama MDT1, que é de turma 1, CETEB, Seminário Teológico de Base, módulo 4, e aí ministrado por mim. Isso significa que nós temos uma turma 2, que está sendo ministrada pelo pastor Rodrigo, nesse mesmo horário, no LinkedIn da igreja, que está em todas as nossas redes sociais. Tem lá um link para essa aula, para essa turma 2, que está iniciando o módulo 1. Então, o Seminário Teológico ele é composto de módulo 1, 2, 3 e 4. Nós estamos no último módulo dessa turma, e o módulo 1 está sendo ministrado agora pelo pastor Rodrigo, com os irmãos que entraram na igreja há pouco tempo, enfim, estão participando dessa aula com o pastor Rodrigo. Então, se você quiser, na semana passada houve um problema técnico, nós não conseguimos gravar a aula do módulo 1, mas hoje nós vamos conseguir em nome de Jesus, e na próxima, essa semana ainda, então vai sair duas playlists, né? A playlist original, que tem todas as aulas que já nomeamos para o módulo 1, né? Turma 1, Seminário Teológico Básico, tem todas as aulas que eu ministrei até aqui, e mais uma playlist nova com as aulas que o pastor Rodrigo tem ministrado, está ministrando, né? A partir da semana passada, ele começou lá com teologia, falando sobre teologia, a importância da teologia sistemática, tudo, né? Para o nosso conhecimento cristão. Então, o recado está dado. Se você está acompanhando nossas aulas aqui, muitas pessoas assistem as nossas aulas gravadas, então fica aí para que você tenha um entendimento de como é que nós estamos caminhando aqui, né? Vamos dizer assim, na nossa estrutura de aula. Então, na semana passada, nós conversamos um pouquinho, né, sobre a identidade do Espírito Santo, né, e hoje a gente vai continuar a explorar esse estudo 37, analisando de forma profunda, né, de maneira mais aprofundada, a sua personalidade, divindade e atuação histórica, né, ou na história da redenção da humanidade. Eu deixei algumas perguntas e que nós vamos trabalhar um pouquinho ao longo da nossa aula hoje, em nome de Jesus. Então, nosso cronograma segue, né? Dia 21 e 28, hoje 28 de janeiro de 2025, o estudo de número 37, a identidade do Espírito Santo. Próximas duas aulas, nós vamos falar sobre a habitação do Espírito Santo no crente. As aulas do dia 18 e dia 25, né? Os dons espirituais, a plenitude do Espírito, em março, e no final de março, início de abril, nós vamos ter também as aulas referentes aqui. Deixa eu voltar. Nós vamos ter também, nós vamos ter também o estudo de número 41, que é a Igreja do Senhor. Então, nesses primeiros 5 primeiros estudos, né, na verdade 4, 37, 38, 39 e 40, nós vamos falar sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Lembrando, módulo 3, falamos basicamente sobre Cristo, seu ministério, sua atuação, como, né, ele... antes da sua vinda, né, ainda seu estado de glória, seu estado de autoesvaziamento,
depois no seu estado de exaltação. Falamos lá no início também, no módulo 1, sobre, basicamente, as características de Deus Pai, né? Deus que nós vemos de maneira enfática, né, no Antigo Testamento. Enfim, a gente tem um panorama bastante completo aí sobre Deus, sobre a manifestação da triunidade de Deus. Inclusive, tem aula aqui no canal da triunidade do Senhor. Amém? Então, nós falamos na semana passada a pessoa do Espírito Santo. E aí, algumas coisas que nós conversamos, né? A inteligência, né? Porque ele é aquele que sonda os corações e conhece a intenção do Espírito, né? Então, o que nós falamos na semana passada é que, bem diferente do que a maioria dos crentes pensa, ou boa parte deles pensa, o Espírito não é uma força, não é uma essência, né? Não é uma névoa, não é um vento, não é, uma luz, uma sensação. O Espírito é uma pessoa, né? Assim como Jesus é uma pessoa, né? O Filho é uma pessoa, o Pai é uma pessoa, o Espírito é uma pessoa dotada de inteligência, emoções, vontade, e como a terceira pessoa da Trindade, né? É um Deus triuno, né? O mistério, nós já falamos sobre isso, o mistério da Trindade de Deus, três pessoas unidas em perfeita comunhão e agindo, né? Tudo em todos, né? Pai, o Filho e o Santo, de uma única forma. Então, aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, né? Então, a palavra diz que ele percrusta, acho que é isso, ou sonda, melhor dizendo, né? Até quem conhece a Deus, né? Senão o seu Espírito, né? Que sonda, né? Inclusive os corações humanos, conhece a intenção do Espírito do homem e também do próprio Deus. As suas emoções, né? Então, Efésios 4:30 fala sobre não entristecer o Espírito Santo de Deus, né? E se ele, obviamente, se entristece, ele é uma pessoa, né? Ele é dotado de emoções. Lembre-se que se a gente pegar, eu falei na semana passada, se nós falamos de energia elétrica, por exemplo, né? Quando você, sei lá, não paga sua conta de luz, a sua energia elétrica não fica triste com você porque ela vai ser cortada, né? Ela não fica deprimida porque você usou pouco ela esse mês, assim, ou porque você usou muito esse mês, ela não fica cansada. Então, uma energia, ela não tem dotado, obviamente, de sentimentos, né? Porém, o espírito, ele é dotado, né? Ele desce, ele se alegra, ele sonda os corações dos homens e nos convence, né? Do justiça, do juízo e do pecado. E a vontade, né? Ele é dotado de vontade. O Espírito Santo os impediu de pregar na Ásia, né? Nós falamos sobre isso em Atos 16, quando Paulo relata que ele tinha uma intenção de avançar para a Ásia, mas o Espírito impede, né, e direciona ele para um outro local, para uma outra caminhada, para que ele pudesse fazer aquilo que era a vontade de Deus. Mas hoje eu não vou deixar vocês ficarem quietos. Hoje eu trouxe perguntas e mais perguntas, e eu quero falar um pouquinho sobre isso. Então, esse aí tá até fácil, porque a resposta ficou colada ali, nas outras eu lembrei de separar. Então, a pergunta é: como o reconhecimento do Espírito como pessoa impacta a sua relação com ele? Então, essa é a pergunta. Como você reconhecer, né, o Espírito, né, o reconhecimento do Espírito como pessoa impacta a sua relação com ele diretamente? Vocês já pensaram sobre isso? Já pararam, né, para ter essa consciência, né, ou de alguma maneira foram despertos para esse tipo de pensamento, né, entendendo que quando você sente a presença do Espírito, quando você está orando em espírito e através do espírito, que é uma pessoa, né? E como é que isso impacta uma vez que você toma consciência disso, dessa relação? Ou quando é que você tomou essa consciência, né? Porque a gente se converte, a gente aceita Jesus, mas quando é que você começou a se sentir que você não estava sozinho mais, né? A sensação de que alguém está com você no seu dia, na sua oração, na sua caminhada, no seu trabalho, na sua escola, na sua família. Como é que foi essa sensação para você? Eu tenho o meu testemunho sobre isso, mas eu quero ouvir de vocês antes. À vontade, podem abrir o microfone. Pastor, eu me lembro de quando eu me converti verdadeiramente, assim. Na verdade, as minhas primeiras experiências de entrega e conversa com Deus, eu lembro que foi um momento muito difícil, assim, da minha vida, complicado na minha caminhada, assim, né? Estava passando por uma situação complicada na minha vida, e eu lembro que quando
que eu tava. Cara, eu lembro, eu tava conversando isso com a minha mãe, inclusive. Eu lembro isso muito claro, assim, na minha mente, quando eu tava no meu quarto, assim, sozinha, e eu olhava pro alto, assim, e chorando muito, eu pedia pra que Deus tirasse a dor que eu sentia no meu coração. E entregava, assim, falava: Deus, faz um 360 na minha vida. Eu quero mudar de cabeça para baixo, me bota de cabeça para baixo, me sacode. Eu só não quero mais sentir essa dor e eu só quero sentir a sua presença. Eu lembro que daí para frente, na minha caminhada, quando eu decidi que eu não queria mais nada além de Deus e de me entregar para Deus, toda a tristeza ou a angústia ou os momentos que eu me sentia sozinha foram preenchidos com uma presença de como se estivesse realmente perto de mim, alguém que tivesse me consolando mesmo, sabe? Me botando pra cima. E é, eu lembro de colocar louvores e louvar o Senhor dentro da minha casa, senti algo que jamais eu tinha sentido dentro da minha casa, sabe? E aí eu consagrava as minhas coisas a Deus, todos os cantinhos da minha casa, e eu sinto muito essa presença, sabe? Ainda. E por mais que a gente passe por momentos, eu passei por momentos assim, não vou ser hipócrita, não afastamento total, mas de semanas muito complicadas de trabalho, onde você negligencia um pouco a sua os seus momentos com Deus e você sente falta, sabe? É como se não que ele não estivesse com você, lógico, não é isso, mas é como se realmente fosse uma pessoa que você precisasse conversar mais, que você precisasse ter a pessoa ali por perto, sabe? E aí eu sempre, em minhas orações, eu sempre, quando eu peço perdão pelos meus pecados e especifico, eu sempre peço perdão a Deus por entristecer o espírito ou por fazer aquilo que eu sei que tá errado, mas que eu quero melhorar. Então, quando você pergunta sobre quando eu tive noção de que ele é realmente uma pessoa, é por isso, porque é uma relação entre pessoas, se tem não somente intimidade, mas tem ali a troca, né? Então, quando a gente ora, conversa e pede para o Espírito Santo nos guiar, nos auxiliar, é nítido a gente sentir que as decisões que a gente toma ou os caminhos que a gente reflete a respeito não é da nossa capacidade, sim o Espírito Santo. É meio que isso. E como é que isso, assim, como é que isso impactou você? Assim, eu entendi, assim, não sei se minha pergunta está sendo clara, né? O relato do seu despertar foi claro, mas quando você deu consciência disso, assim, isso impactou a sua vida, mudou a sua relação, assim, você falou, nossa, é diferente de tudo, né? É E isso. muda o nosso relacionamento, né? Com Nosso ele. entendimento muda, né, sobre as coisas. A gente passa a É. ficar constrangido, né? É meio que isso, né? Uhum, Eu preciso caminhar com Deus, eu preciso aprender, eu preciso sim. crescer, me relacionar. Eu lembro que eu vou deixar a Lorena falar, a Lorena entrou com áudio, e se o Marcos, Mariana, esposa, pode ficar à vontade. Eu lembro que eu era muito jovem, né? Eu me converti com 18 anos e até me converter, eu tinha um vazio muito grande no meu coração. Eu sempre fui muito expansivo, de muitas amizades, sempre conversei com muita gente, muitos amigos, sempre muito comunicativo, mas eu sentia muita solidão, por incrível que pareça. Eu me sentia muito sozinho, muitas das vezes. E eu perguntava, eu lembro assim, claramente, assim, eu ia à praia, né? E aí ficava na pedra, sabe? Meio que refletindo sobre as coisas. E ao mesmo tempo que eu estava com pessoas, eu me sentia sozinho, né? Muitas das vezes. E depois que eu me converti, né? Que eu entendi, né? Quem era o Senhor, como era a minha relação com Ele, né? A presença do Espírito, aquele sentimento de solidão ele foi embora, assim, não tem mais isso na minha vida, né? Já passei momentos muito sozinho, realmente, assim, de extrema solidão, onde as pessoas se voltaram as costas contra mim, ou enfim, não era mais conveniente estar perto de mim por uma série de razões. Mas Deus sempre teve do meu lado, assim. Se eu olhar para trás em 25 anos de caminhada, é o que eu falei, eu tive altos e baixos, momentos de muita gente, de solidão extrema, mas o que eu posso dizer é que em 25 anos Deus, eu sempre fui tocado pelo Senhor, né? Eu sempre fui acompanhado. Eu nunca me senti mais sozinho como eu me senti antes de me converter, né? Essa percepção de que tem alguém sempre comigo, e obviamente tem, né? O Paracleto, né? O Consolador, ele faz muita diferença, né? Na nossa vida cristã.
Mas fica à vontade, Lorena. Abre aí o áudio. Mari, Marcos, Sil, esposa, fique à vontade. Eu nem sei se eu vou Tá, conseguir. só porque deu um problema no meu microfone. A gente está Já te ouvindo bem. voltou. Uhum. Mas eu não estava ouvindo, mas eu mudei para o celular. Amém. Amém. A gente está falando um pouquinho desse testemunho, né? De como entender que o Espírito Santo é uma pessoa, né? Como é que impacta a nossa relação com ele, né? A nossa vida com ele. Acho que a Lorena vai falar, depois você ouve e aí ela pode compartilhar. Ok. Eu vou tentar falar, pastor, porque é um ponto sensível para mim. Bom, eu sempre, desde muito cedo, eu sempre me senti muito inadequada. Na adolescência também eu sempre fui muito introvertida, introspectiva, e eu tinha esse mesmo sentimento de solidão que você tinha, que você acabou de relatar. E eu sempre me senti muito sozinha ao longo da vida. E aí, quando eu entendi isso, que eu comecei a me relacionar com o espírito, não que eu não me sinta sozinha em alguns momentos, eu me sinto às vezes, mas é totalmente diferente. Eu sei que eu tenho com quem contar, sabe? Eu não me sinto só. Eu tenho com quem conversar. Às vezes eu chego em casa cansada de um dia de trabalho e eu oro e eu fico com ele, eu converso, eu coloco as minhas dificuldades, as minhas alegrias, as minhas angústias. Então, para mim foi essencial entender, compreender isso. E eu acho que eu entendi muito cedo, porque eu acho que por uma necessidade mesmo, né? E o Espírito ele foi se colocando tão presente na minha vida, nos pequenos detalhes. Como eu moro sozinha também, eu sempre me colocava diante do Senhor, eu tinha um pouco mais de tempo, então, na minha casa, e eu sempre sentia a presença. Então, eu fui entendendo isso muito cedo, eu acho. Desde quando eu realmente me converti, acho que foi muito cedo. E glórias ao Senhor por isso, porque para mim fez toda a diferença e mudou a minha vida. E tem mudado. Amém, amém. É impressionante como esse misto, né, de solidão com vazio, né, que a gente hoje entende que é só Deus que pode preencher no coração do homem, né, não é uma pessoa, não é um relacionamento, não é situações, dinheiro, mas como essa certeza, essa sensação de vazio, essa certeza de vazio alinhada, né, ou conjugada com uma falta de entendimento do que é isso, né, nos leva a tomar uma série de decisões equivocadas para a gente não sentir mais isso, né? Na tentativa de não sentir mais isso, a gente acha que eu estou sozinho, eu preciso não ter esse sentimento, né? Quase que inconsciente, e você tenta se adequar, né, a pessoas, a relações, a amizades, a círculos, né? Se cada um de nós for testemunhar aqui, todos nós temos uma história de tentar se adequar a fatores externos para, de alguma maneira, a gente entender, né, ou não, ou suprir a necessidade de se sentir aceito, adequado, não sozinho. E quando a gente fala, né, a gente está no último módulo aqui, né, do seminário teológico aqui. Acho que depois dessa caminhada, né, de todos esses anos, né, acho que o que fica mais claro é que quando a gente fala de uma identidade em Cristo, é justamente isso que o Espírito molda na gente. De você entender que você é suficiente, não perfeito, mas suficiente. Né? Que você não tem hoje mais o porquê se submeter a situações, a relações, onde você não é valorizado por quem você é. Né? Não é uma soberba, mas é a certeza no seu coração de que você tem valor. Né? Porque acho que grande questão, né, de como a gente se sente desvalorizado, né, ou não valorizado a respeito de nós mesmos, né? E quando a gente entende que em Cristo a gente tem valor, você consegue rejeitar certas decisões ou se afastar de certas decisões por entender que elas não fazem mais sentido, né? Porque a sua vida tem valor. Não é qualquer coisa, qualquer relação, qualquer amizade, qualquer situação, qualquer ambiente que faz mais sentido para você, porque o que você estava buscando você não precisa mais buscar, né? Você sozinho e eu vou passar para o Marcos, é o que a gente fala sempre, né? Depois que a gente descobre do espírito, não é mais um sentimento de solidão, a gente não é mais sozinho, é um sentimento de solitude, né? É o que a Lorena falou. Não é mais solidão, é solitude, né? Você e Deus, assim, é aquele momento seu e Deus, mas não é de solidão extrema, não é aquele tipo, eu tô sozinho, não tem, meu Deus, não tem mais ninguém, é eu, né? E mais ninguém, né? E acho que é muito sobre isso. Fica à vontade aí, Marcos. Eu não sei se é Marcos ou Mariana, né? Estão juntos.
Fique à vontade aí para abrir o microfone. Pode deixar assim o primeiro, acho que ela estava na fila, né? Pode falar, depois a Sil fala, tá tudo bem, tem tempo. Então, pastor, sou eu, a faladeira, primeira. Não é nada. Eu sinto, assim, a gente presta mais atenção, assim, no que nos preenche na parte meio positiva, né? De acabar com a solidão, da gente se sentir sempre tem um consolador, né, do lado, para a gente não se sentir, não ficar triste, ou até ficar triste, mas ser diferente, tudo isso. Mas o que me chamou mais atenção, assim, desde do início dessa caminhada com Deus, com relação à transformação por hoje, ter o Espírito Santo, né, comigo, eu sinto muita transformação na parte ruim da coisa. Tipo, aquela sensação de sincericídio, né? Eu pensei e eu falei. Se eu estou pensando, eu estou pecando. Então, eu externo, porque é melhor eu falar. Então, hoje eu me sinto muito transformada, assim, nesse sentido, de ter sempre algo que vai me constranger ao ponto de saber o que é certo e o que é errado, não ter um filtro, né, maior com relação ao outro, né, ao que vai ser falado, e você sente sempre que tem algo para te transformar para o melhor, né, para o bem. Então, eu sinto muito isso, nessa parte que antes na verdade, eu até vejo muito, nem era tão assim, mas eu vejo, assim, pessoas que precisam de ter essa transformação. Eu vejo gente falar que, eu sou assim e não vou mudar. Eu fico pensando, falo, gente, eu mudei tanto e é tão bom, né? Eu preciso aconselhar, preciso ajudar, falar nesse sentido, abrir o coração, abrir os ouvidos, ser mais sensível ao que é de Deus e ao que não é. Então, eu sinto muito, sim, nessa parte, né? Que realmente mudei muito. É claro que a gente está em constante transformação, mudança, claro que a gente tem sempre que melhorar, né? Ninguém é perfeito só Jesus, Deus, mas é isso, eu vejo bem nessa parte. É exatamente isso, né, Maria? É a sensação de que você não tem mais amarras, né? Você não tem mais compromisso com ele, com o passado, com nada. Você tem compromisso com o Senhor Deus e com você. Então você não tem mais, não tem medo. Eu tenho falado bastante, foi Deus que me deu essa frase, porque não é aqui, não é na horizontal, é na vertical. Nada fica oculto para Deus, então a gente precisa viver entendendo isso. Não adianta a gente querer enganar o coleguinha, ser de um jeito aqui, de outro em casa, e que não adianta, é você e Deus, você não vai enganar, não está querendo enganar ninguém, você tem que estar em paz com Deus, não adianta você querer fazer vestir um personagem que as máscaras caem, não tem jeito. E é isso que o Espírito a gente vai falar um pouquinho mais, não agora, nas outras aulas, né? Mas exatamente sobre isso, porque a Bíblia diz que nós pertencíamos às trevas, né? Todos nós, não é? Sim. Todos nós, né? Todo ser humano que nasceu, viveu, que haverá de viver, nós éramos do reino das trevas, né? E quando o Senhor nos expõe à luz, né? É muito engraçado, né? Porque eu lembro que o meu primeiro sentimento foi de paixão, de primeiro amor e de tudo aquilo que Deus estava fazendo. Mas conforme eu fui caminhando e ganhando entendimento, e fui sendo discipulado, enfim, um monte de coisa que foram acontecendo na minha vida, o sentimento meu era de nudez, né? Tipo, nossa, eu estava muito exposto diante de Deus, porque não tinha nada que ele não soubesse, né? Não tinha nada, não tinha um pecado que ficasse oculto, não tinha mais aquela relação, né, que até então, quando você é ignorante, né, a respeito das coisas, como você falou, você tem com as pessoas. Eu posso enganar a minha mãe, eu posso enganar a minha esposa, meu filho, né, eu posso enganar o meu chefe, eu posso fingir, né, ser várias pessoas para várias pessoas, né? Lorena vai gostar dessa, né? A gente pode colocar diversas máscaras sociais, né? Usar as nossas máscaras sociais e em cada uma delas a gente ser da forma como a gente achar que deve ser, e tudo, até talvez funcione ou não funcione, enfim, né? Cada um tem um desdobramento disso, né? A gente pode, nossos papéis sociais, a gente pode ser dessa forma, mas a verdade é que com Deus todas as máscaras caem, né? Você não tem como, você não pode fingir ser, você não pode tentar ser algo ou alguém que você simplesmente não é ou não consegue ser. E essa exposição, ela constrange, né? Mas ao mesmo tempo, quando você percebe que ser exposto para Deus não significa ser humilhado e abandonado, mas significa ser amado e transformado, e aí você se rende. É isso. A gente se rende, a gente fala, tá bom, Senhor, então é isso, né? Tá aqui e quais são os próximos passos? E a gente vai largando essas amarras para trás, né?
Em cima aquele louvor da morada que fala, né, que queimei os meus barcos, né, no cais, assim, não tem mais volta, né? Muito a ver com o lema da nossa igreja, não tem mais retorno, né? Você descobriu que é Deus. Você vai oscilar, você vai caminhar, cair, né? Vai se ralar, mas assim, não tem mais retorno, não dá mais para você ser quem você é. Não dá para você simplesmente. Eu gosto muito de uma frase, acho que é do Martinho Lutero, né? Que falava quando nós descobrimos o que nós descobrimos a respeito de Deus é grande demais para a gente simplesmente ignorar, né? Não dá mais para voltar as coisas e falar assim, não existe isso, eu me iludi, era uma loucura, né? Era uma projeção de uma loucura coletiva que eu vivi. Não, é Deus. E daí para frente é só mudança, não tem outro ponto, né? Mas fica à vontade, Lorena. Lorena não é Silvio, se quiser falar, pode falar, tá? Diga esse microfone. Então, eu perdi a hora que você estava explicando. As pessoas estão falando de como você se sente quando depois de se converter, porque deu um problema aqui no meu microfone. É como você se sentiu, né? Você se converteu, certo? E aí, os primeiros impactos que a gente sente é assim, quando você descobre que o Espírito Santo é uma pessoa, né? Que você não está se relacionando com um ser impessoal, entendeu? Não é uma energia, não é uma força, mas é Deus com você, né? Você tem aquela intimidade, você fala assim, meu Senhor está falando comigo, Deus está falando comigo, Deus está me tratando, eu não estou sozinho nessa situação, Deus, sabe? O impacto, como você percebeu esse impacto, né? Na sua vida, você falou, nossa, eu posso estar sozinha, mas eu não estou mais solitária, né? Deus tenho verdadeiramente o Senhor comigo, sabe, na minha vida. Então, pastor, eu acho que vocês conhecem um pouquinho a minha história. Eu sofri muitas perdas, né? Eu perdi meu marido, depois perdi a minha mãe, e foi aí que eu me voltei novamente para Deus. Na verdade, eu sou de um lar cristão, eu sempre tive fé em Deus, sempre fui cristã, crente em Deus, mas nunca. Eu tinha uma resistência para seguir uma igreja. E depois que eu comecei a frequentar a igreja, né? No início foi lá na Filadélfia, que eu voltei para Jesus, digamos assim, porque eu nunca larguei ele, né? Eu voltei para ele. Eu acho que se não fosse isso, eu não estaria aqui agora falando com vocês, entendeu? Porque foi um processo muito doloroso e na hora que eu estava assim, eu pensava, meu Deus do céu, não vou aguentar passar por isso tudo. Ele me dizia, uma voz me dizia, aguenta sim, porque eu estou contigo. Então foi um. Eu só tenho uma coisa para não ter nem muito a dizer. Ai de mim se não fosse ele. Ai de mim. De nós. Eu assim, só de falar estou arrepiada. Às vezes eu fico aqui dentro de casa também, porque eu moro sozinha. Eu começo a chorar ouvindo louvor e eu sinto demais a presença do Espírito Santo. Eu fico arrepiada, eu choro. Então, eu só tenho a dizer que é uma experiência maravilhosa que eu tenho com o Espírito Santo de Deus. Só tenho a agradecer. É isso. Glória a Deus. É sobre isso, né? Sobre quanto nós nos rendemos, né? A viver isso que Deus tem para nós, né? E essa é a pessoa do Espírito, né? Às vezes a gente falar somente, né, de maneira teológica, né, sobre o que é isso, mas quando a gente vê o testemunho dos irmãos, né, é muito lindo como a gente perceber que é um Deus pessoal, né? É um Deus pessoal. Deus amou cada um de nós, Deus chamou cada um de nós pelo nome, Deus conhece cada um de nós. A forma como Deus trata a Sil não é a mesma como Deus trata a Lorena, que não é a mesma como Deus me trata, que não é a mesma como trata a Mariana, o Marcos, enfim, a minha esposa. Cada um de nós, assim, o Senhor conhece, né, no íntimo, né? Deus, ao mesmo tempo que ele nos leva, é engraçado, né? Porque são personalidades diferentes, mas Deus, com o seu amor e com a sua graça, ele consegue conduzir cada um de nós, né, para a mesma direção, né? É como um pastor com suas ovelhas, né? Cada um de nós tem um jeito, tem uma forma, tem um ritmo, né? Uns caminham mais rápido, outros mais devagar, uns ficam andando em círculos, outros querem voltar para trás. Mas Deus vai sempre, né, de maneira graciosa, né, amorosa, nos constrangendo em amor e nos conduzindo, né, e nos moldando para nós sermos cada dia mais como Ele, né? Isso é muito lindo. Então a gente falou também sobre a divindade, né, os nomes divinos, né, o Espírito de Deus, enfim, os atributos, né, onisciência, onipresença. Já falamos isso na última aula. Se você quiser retornar lá, você pode ver sobre isso, né? Que o Espírito ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, né? Como Deus é, né? Pai, Filho e Espírito Santo tem os atributos, né?
e como os atributos divinos, né, do Espírito Santo sustentam a doutrina da Trindade, né? E a resposta é que eles mostram que o Santo compartilha a essência divina com o Pai e o Filho, ou seja, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. Todos eles são 3 pessoas e um único Deus, agindo de maneira perfeita, né? Se eu não me engano, foi o C.S. Lewis que falava que a Trindade é como se fosse uma dança, né, de amor perfeita entre o Pai e o Filho, com o Espírito Santo sendo a manifestação desse amor, né, envolto neles, né? O Pai e o Filho dançando de uma forma perfeita por toda a eternidade, com o Espírito, né, fazendo esse vínculo, né? É algo que a gente não compreende, no final do dia é isso. É uma das doutrinas mais complexas de nós entendermos um Deus único, mas que manifesta em 3 pessoas distintas, né? E todos Deus, né? O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, todos com a mesma vontade, compartilhando as mesmas, vamos dizer assim, né? Manifestações de decreto, de vontade, de direção, né? De maneira perfeita e eterna. A obra do Espírito Santo na história, né? Nós falamos lá atrás também sobre a criação. O Espírito de Deus, né, parava sobre a face das águas, né? Então, desde o Gênesis capítulo 1, versículo 2, até, né, a construção, né, daquilo que viria a ser toda a escritura, né, toda a revelação. Lembra, nós estudamos lá atrás a revelação geral de Deus, onde toda a natureza testemunha a respeito de Deus, e a revelação específica de Deus, que é a sua palavra, né, Jesus Cristo e a sua palavra, né? Deus se revelou ao homem através da sua palavra. Então, lá atrás, desde a criação, né, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, desde o haja luz, né, de Deus, ele estava presente, e também na construção, como Pedro falou, né, que homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Então, Isaías falou da parte de Deus impelido pelo Espírito, né, impulsionado pelo Espírito. Jeremias, Davi, Salomão, Moisés, Josué, Amós, Daniel, Neemias, Esdras, Ruth, Esther, Noemi, enfim, né, você vai ver Mateus, Lucas, Marcos, Maria Madalena, Paulo, Tiago, enfim, o Espírito se fez presente desde o início e até os dias de hoje, né? Desde o derramar do próprio Espírito sobre a igreja do Senhor, da mesma maneira que Deus impeliu, se manifestou, falou da parte de Deus, né? Através de Pedro, de Jeremias, de Isaías. Deus fala ainda nos dias de hoje através da Yasmin, da Lorena no Conexão, da Mari na palavra delas, do Lúcio quando prega, do Rodrigo, da Tatiana, da pastora Tatiana quando traz uma palavra. O mesmo Espírito continua falando através de cada um de nós, quando você leva uma palavra de conforto para o seu irmão, quando a gente entra em oração pela vida do Ismael, pela vida do Marco, todos esses momentos, todos esses dias, né? Quando o Marcos evangeliza, quando dá uma palavra de conforto para um enfermo, para alguém que está desesperado, todos esses momentos só existe uma única manifestação, é o Espírito, porque nós estamos falando da parte de Deus a essas pessoas, nós estamos falando da parte de Deus a esses irmãos, né, a seres humanos como nós, movidos por um único Espírito, né, o Espírito de Santo de Deus. Que é verdade que se nós formos olhar para nós mesmos, nós não temos prazer em ajudar as pessoas, né? Nosso coração é egoísta, a maioria de nós é resistente, né? Vou me meter nesse problema, vou dar essa palavra, vou gastar meu tempo, sexta-feira, podia estar em casa deitado no sofá comendo pizza, vou preparar uma aula para ir lá no Conexão, dar uma aula, né, liderar um pequeno grupo, enfim. Mas é o Espírito que nos impele, né, que nos impulsiona ao longo da história a manifestar. Assim como Deus tem falado a respeito de nós, e é muito lindo ver, né, Deus tem falado, né, Deus falou a vocês se converteram, e Deus tem falado através de vocês, e agora a gente vê o Cristiano, a Daniele, a Fernanda, o Pedro, o Glaucio, a Aline, a Carol, né? E quantos outros chegarão, o Beto, se aproximando do Senhor e ouvindo de vocês aquilo que vocês ouviram, que ouviram de outras pessoas, que ouviram de outras pessoas, que sempre falaram e têm falado através do Espírito. Então, quando você começa a entender que é Ele que move todas as coisas, e por isso que a igreja ela é tão valorosa, ela é tão preciosa, Deus se move no meio da sua igreja. E é o Espírito Santo que tem esse elo, né? O elo, o vínculo, né? John Calvin destacou que o Espírito é o elo entre Deus e a humanidade.
né? E a pergunta é, como você percebe a atuação do Espírito na criação e na exposição bíblica, né? E a resposta é, o Espírito Santo demonstra sua atuação divina tanto na criação quanto na revelação da própria Escritura. Na criação estava ativamente envolvido e trazia ordem ao caos primordial, ou seja, a terra era sem forma e vazia, precisava de água, de vegetação, de luzeiros, né? Vamos dizer assim, né? O sol, a lua, tudo precisava ser criado e ele é ativo na demonstração do poder criativo e na própria inspiração bíblica, né? Ele guiou autores humanos, né, para comunicar a verdade divina com precisão e autoridade, garantindo que a palavra de Deus fosse fielmente registrada por todas as gerações, né? E essa dupla atuação revela o papel fundamental do Espírito Santo como agente da vontade divina, tanto na criação quanto na revelação espiritual. Então, nós fazemos e nos movemos hoje, né? Tanto é que Jesus falou, é necessário que eu vá para que vocês recebam do Espírito, né? Para que ele venha e ele possa conduzir vocês a toda a verdade, né? João 8 fala sobre conhecereis a verdade, verdadeiramente vocês serão livres, né? Apesar de ter virado um jargão político, né? Mas é a palavra de Deus, né? Que fala que quando a gente conhece a verdade, verdadeiramente é livre. Quando você entende que você tem valor, quando você entende que você é único, que Deus te conhece pelo nome, que você não precisa se sujeitar a qualquer relação, a qualquer pessoa, a qualquer situação, que você entende realmente que você é filho e filha de Deus, tudo muda na sua vida. Você é livre para tomar suas escolhas, você é livre para romper com ciclos, você é livre para mudar a sua história, você é livre para fazer escolhas diferentes, para corrigir a rota da sua vida, para voltar atrás e pedir perdão, para seguir em frente e perdoar. Enfim, tudo se faz estruturado, né? A partir do Espírito. E o Espírito na vida de Cristo, nós falamos na semana passada, né? Desde o nascimento, né? Que viria sobre ele, né? Lucas 1,35 fala, o Espírito Santo virá sobre você, sobre Maria, né? No caso, para fazer, né? Gerar, né? 100% homem, 100% Deus. No seu ministério, né? Quando ele declara em Lucas 4,18 sobre as palavras de Isaías, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, né? Ele me ungiu para pregar libertação, enfim, texto lá do servo, né? De Isaías, nós já estudamos aqui também na Escola de Discípulos, e na sua própria ressurreição, né? Ele é vivificado pelo Espírito. Jesus, ele volta à vida pelo Espírito, né? Já falamos sobre isso lá em Efésios também, que a Bíblia compara, eu sempre vou voltar nesses marcos, porque é importante você entender isso. O meio poder para você aceitar Jesus, né? Para você ter essa consciência, que vocês testemunharam aqui sobre quem vocês são, sobre que vocês não estão mais sozinhos, vocês aceitarem a Cristo, mudarem a vida de vocês. A Bíblia diz que esse é um poder tão grande, né? É tão desafiador o homem enxergar Deus, querer Deus, desejar Deus, que só pode ser o próprio Deus o autor dessa obra, porque o nosso coração é rebelde, ao contrário, Senhor. E a Bíblia fala que o mesmo poder que foi usado para ressuscitar a Cristo, ou seja, o poder do Espírito, é necessário para fazer um pecador reconhecer os seus pecados, se arrepender e voltar o seu coração para Deus. Por isso, Efésios 2,8, no auge ali, né? Paulo conclui que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é um presente, né? Um dom de Deus para que todo aquele que crê em Cristo, né? Como não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Como diz João 3,16. Então, a gente crê dessa forma e é isso que o Espírito fala. Então, como o Espírito essencial no ministério terreno de Jesus, né? Desde o nascimento até a ressurreição, eu estou reafirmando valores aqui, né, premissas, depois a gente vai voltar a conversar um pouquinho, mas desde o nascimento da ressurreição, o Espírito operou ativamente. Ele operou na criação, operou no ministério de Cristo, operou nos profetas, operou nos discípulos e opera em mim, em você, em cada um de nós ainda hoje e para todo sempre. Só um minutinho aqui, peraí. Amém. Então, desculpa fechar a porta aqui. Amém. Então, o Espírito na igreja, né? E aí, como é que ele atua ao longo do tempo, né? Desde o dia de Pentecostes, né, desde o dia de Pentecostes, quando todos ficaram cheios do Espírito Santo, né, que a gente vê ali em Atos capítulo 2, o derramar do Espírito, assim como também na unidade, né, de Efésios 4, que é a base, inclusive, do Ministério Conexão na nossa igreja. Porque por que eu coloquei esses dois pontos aqui? E queria, vocês fiquem à vontade para abrir o microfone para falar, mas tão difícil, né, quanto ser cheio do poder, né, ter o derramar do Espírito na nossa vida, é manter a unidade, né? Assim, a gente acha que não, ser cheio da presença de Deus, cheio do Espírito é difícil, ser cheio do poder de Deus é difícil, tem que buscar, claro que a gente precisa buscar a face do Senhor, nos separar, nos consagrarmos,
buscarmos em oração, mas a unidade é algo tão difícil quanto que somente o Espírito pode conceder à igreja, né? Nós somos pessoas tão diferentes, né? Pessoas com histórias de vidas tão diferentes, gostos tão diferentes, hábitos tão diferentes, que manter todos nós juntos, somente o Espírito pode fazer, né? Talvez muitos de vocês, não sei, talvez nem quisessem ser meus amigos, né? Numa situação normal, né? A personalidade diferente, o jeito diferente, ou entre vocês, né? Talvez a gente, numa vida natural, humana, talvez nós convivêssemos muito pouco, né? Por conta das nossas preferências, das nossos hábitos, né? Eu gosto de futebol, você não suporta futebol, ou outros tipos ou você gostava sei lá, de ficar em barzinho, eu nunca suportei barzinho. Dá um exemplo, né? Cada um de nós tinha um hábito, tinha uma forma, uma convivência, uma vivência, uma criação. E você pensar que pessoas tão diferentes, né, são colocadas juntas, né, debaixo de um mesmo teto, numa única comunidade, precisam conviver em todos os sentidos, né, conviver desde compartilhar o café no domingo, uma bandeja de bolo, quanto tá no mesmo culto, quanto dividir o mesmo espaço numa célula, quanto ir no mesmo ônibus para um batismo, sim, é algo difícil, né? E a unidade do Espírito, né? É incrível que quando a gente está no Espírito, a gente consegue enxergar no próximo alguém como nosso irmão, né? A gente consegue enxergar as pessoas como nossos irmãos e consegue sentir amor, consegue sentir carinho, a gente consegue sentir ter aceitação, né? De entender, poxa, fulano é assim, mas glória a Deus, Deus está trabalhando e as coisas vão melhorar. Então, é importante como o Espírito atua na igreja, né? E o Lloyd Jones, né, que é um dos maiores pregadores, né, tem um livro muito bom dele sobre pregação, afirmou que a igreja ela não é nada sem o poder do Espírito, né? Por isso que Jesus fala, olha, fiquem em Jerusalém, fiquem aí, esperem descer sobre vocês o Espírito Santo, derramar, que sejam cheios de poder, né? Que sejam cheios do Espírito, porque somente através do Espírito é que seria o próximo passo de unidade. Teria gregos, pessoas que moravam em Colosso, pessoas que moravam em Éfeso, pessoas que moravam em Roma, pessoas das mais diferentes classes sociais, dos mais diferentes tipos, e somente o Espírito para gerar essa unidade, né? E como o Espírito promove essa unidade no poder na igreja, é justamente dessa forma, né? Dando a nós o entendimento sobre quão valoroso, quão precioso é cada vida, né? Quanto nós valemos porque fomos resgatados, e que meu irmão tem tanto valor quanto eu, porque na vida dele foi paga por um alto preço, né, que eu não poderia pagar. E aí nós vamos ver nas próximas aulas, né, os dons espirituais, né, e eu já falei um pouco sobre isso aqui na escola de discípulos, mas os dons espirituais, né, que a gente pode dividir em 3 grandes grupos. Os dons de palavra, né, que é a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e a profecia. Os dons de poder, né, que é fé, dom da fé, dons de cura, né, e operação de milagres. E o outro grupo que são os dons de revelação, né? 3 grandes grupos, 9 dons. Então, o primeiro dom de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, profecia. Dons de poder, né? Dom de fé, dons de cura, dom de operação de milagres. Dons de revelação, discernimento do espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Né? E todos esses são os dons que são distribuídos à igreja. Claro, pode falar, Lorena. Fica à vontade. Pastor, e sonhos? Entra como profecia também? Sonhos proféticos ou coisas assim? Às vezes a gente considera, né, os sonhos como os dons como dentro da manifestação profética, né, daquilo que Deus estabelece em profecia, sim. Uhum. Porque, assim, a característica dos sonhos, né, eles são de revelação, né, na verdade, né? Então, você tem várias vamos dizer assim, aplicações diretas, né, a respeito disso, né? Então, às vezes, você tem um sonho que ele vai orientar a sua vida ou que vai discernir algo que está acontecendo, o Espírito, Deus vai falar com você sobre uma direção, mas todos são enquadrados dentro considerado um dom de profecia, né? Baseado na manifestação do Espírito. Tá bom? Tá bom, obrigada. Vocês têm muitas dúvidas e questionamentos sobre os dons? Eu busco um monte. Eu vou fazer uma pergunta. Quantos dons você pode ter? Nem imagino. Quantos dons você quer, Sil? Quantos você acha que você pode ter? Quantos que eu quero? Ai, meu Deus. Pastor, que pergunta difícil.
Se eu pudesse ter, eu queria ter o dom da cura para ajudar as pessoas. Também. E Yasmin, Mari, Lorena, esposa, quantos dons? Marcão, quantos dons a gente pode ter? Você queria todos, mas quantos nós podemos ter? Quantos específicos a gente pode ter, não. Mas eu acho que a gente pode ter todos. A gente pode orar por todos. Aquilo tem um limite para quantos tem? Não tem, não. A Bíblia fala que os dons estão disponíveis, né, para a sua igreja, né? O Espírito distribui conforme ele quer. Isso não nos impede de orar por todos os dons, né? Pedir que Deus manifeste. Às vezes, né, tem a manifestação do dom, às vezes também são manifestações no momento, né? Te dar um exemplo. Tem pessoas que têm um dom de profecia e tem pessoas que eventualmente podem ser usados, né, para um irmão, para alguém. Eu, particularmente, eu oro, né, para o dom de discernimento de espírito, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento, né? Que são a palavra de sabedoria quando você está no gabinete, você precisa de uma direção, né? Da manifestação da parte de Deus. Então a gente ora para esses dons, mas todos eles estão disponíveis para a igreja, né? Isso não impede que nós possamos impor as mãos, por exemplo, e alguém ser curado, né? Mas um dom de cura é alguém que impõe as mãos, né? E constantemente alguém manifesta, né, o poder de cura. Então, assim, os dons estão disponíveis para a igreja. O que falta, então? Falta nós buscarmos, pedirmos. Por isso tem o presença, né? Dia 1º de maio nós vamos ter o presença. Não é só sobre batismo, que é a variedade de línguas, né? Batismo no Espírito Santo com a confirmação, né, pelo dom de línguas ou variedade de línguas. Mas é para nós também que já somos batizados no Espírito, temos como confirmação, né, a manifestação, como pentecostais acreditamos que o falar em línguas, né, é essa manifestação, né, da segunda bênção, né, do batismo do Espírito. Nós também buscamos esses dons espirituais, né, dom de cura, de operação de milagres, dom de cia, né, palavra de conhecimento. Eles estão aí disponíveis para ele. Porque qual é o propósito dos dons espirituais? É edificar a igreja e glorificar a Deus, né? Esse é o ponto principal, né? Muitas pessoas dizem que o dom espiritual é para você ser grande. Eu sou profeta, né? Para exaltar o meu nome, que eu sou um grande profeta. Não é para isso, não é para você ser honrado. Nas igrejas neopentecostais o profeta tem que ser honrado. Honrado tem que ser Jesus. Honrado tem que ser Jesus. Todos nós somos irmãos em Cristo, né? Profeta não existe, profeta tem que ser honrado. Trazem o antigo práticas são completamente diferentes do Antigo Testamento para os dias de hoje, né? Eu acho engraçado o seguinte, eles querem a honra do profeta, mas a Bíblia diz que se o profeta profetizasse e não fosse comprovado, não fosse verdade, não se provasse a profecia, né? Ou seja, ele profetizou na minha vida e aquilo não acontecesse, que ele deveria ser apedrejado. Será que os profetas de hoje querem ser apedrejados? A gente poderia botar essa prática. Você quer a honra de profeta, tem que levar o risco de profeta, né? Não? Sim ou não? Né? Então, né? O pessoal vai falar, não, tem que ser honrado como profeta. Não, eu sou profeta, tem que ter honra de profeta. Aí os profetas querem os primeiros lugares na igreja, o profeta quer receber oferta, o profeta quer andar de carrão, né? Eles consideram ser honrado, o profeta está sendo honrado quando a igreja paga a viagem para os Estados Unidos, para Disney, né? Não, o profeta está sendo honrado, mas a Bíblia também diz que se o profeta errar a profecia, né? Se não se comprovar aquilo que ele profetizou, ele deve ser morto. Se é para trazer a prática do Antigo Testamento para cá, a gente precisava ter essa mesma prática. Então, está tudo distorcido, né? Em relação a isso. Pode falar, fica à vontade. Eu tenho muitas dúvidas sobre dons. Profecia são coisas que vão acontecer a longo prazo ou a curto prazo, não é isso? Nós vamos falar disso na nossa aula de dons espirituais. Amém? Tá, amém. Nós temos uma aula espiritual, que eu sei que isso vai pegar fogo. A gente vai falar sobre isso na aula de dons espirituais, que é uma das aulas lá do nosso... Vou até te dar já para você ficar com ele aí. Deixa eu pegar aqui. Vou botar aqui. Deixa eu ver a data aqui. Aqui, ó. Sessão Os Dons Espirituais. Dia 18 de fevereiro, nós vamos entrar nesse tema. Separei 2 dias para isso, tá? Estudo de número 39, Os Dons Espirituais. E a gente vai falar sobre todos esses... Outra dúvida. Não sei se entra na próxima aula, se hoje você consegue responder. Existe um dom para interpretação de sonho? Então, a gente... É porque, assim, esses dons de interpretação, né? A gente considera dentro da estrutura dos dons de profecia, né? Sonhos, revelação, interpretação de sonhos, né? A gente considera tudo dentro dessas camadas, né? Dos dons de profecia, tá? A gente vai... a profecia meio que engloba essas manifestações, entendeu? Entendi. Obrigada. Nossa, Daniel, só vai, Lorena, só deixa Deus te usar, sem medo, sem medo. Todo mundo tem o dom, fala, será que é? Não, meu, vai, só deixa Deus te usar, em nome de Jesus. Então, a gente vai falar também sobre o fruto do Espírito, né, obra da carne. A gente já falou sobre isso, né? As obras da carne são manifestas, né, que são imoralidade, impureza, libertinagem.
Isso aqui eu gostaria que, assim, como pastor, estou apavorada, é assim mesmo, dá medo. A gente, como pastor, gostaria que vocês, né, como sendo, cursando esse último módulo, né, guardassem isso no coração de vocês. Esse deve ser o norte do ministério de vocês, da vida de cristã de vocês. Obras da carne, fruto do Espírito, né? Eu sempre cito, por quê? A gente normalmente fica focado ali em imoralidade, pureza, libertinagem, que são pecados de cunho sexual, né, vamos dizer assim, né? Idolatria, feitiçaria, que para nós é muito óbvio. Agora, esse segundo aí, ó, ódio, discórdia, ciúme, ira, ambições egoístas, dissensões, que são divisões, né, facções, inveja, né? A gente tende a meio que deixar meio que de lado, né? A gente aponta embriaguez, aponta orgias, aponta imoralidade, aponta impureza, aponta libertinagem. Para nós é muito claro que idolatria e feitiçaria, né? Mas tem pessoas que estão no meio de discórdia, né? De divisão, de dissensão, de ciúmes, de ira, né? E a igreja, não, tudo bem, é um pecado menor. Não, irmão ele divide a igreja. Não Os pode, né? famosos pecadinhos. Exatamente, né? A irmã não tem a irmã não tem problema nenhum com imoralidade sexual, né? Aponta a vida de todo mundo, né? A irmãzinha lá que caiu, aquela lá é espírito de Jezabel, tá, né? Pecou e tal, errou, né? Não estou dizendo que é para permanecer no pecado, mas estou dando um exemplo aqui bem extremo, né? Aí fica lá apontando. Mas é a fofoqueira da igreja, fala mal da vida de todo mundo, faz divisão dentro da igreja, cria facção. Os grupos da irmã das diaconisas são melhores que o grupo da Midianita, né? A turma liderada pela Lorena é melhor do que a turma liderada pela Bruna lá da mídia, e eu já acho que o louvor é melhor, que tem que ser honrado, então é tudo pro louvor. É porque aí daqui a pouco recursos na igreja, né? A igreja tem um orçamento de 10. Não, 7 tem que ir pro louvor porque eu sou do louvor. Ué, então melhor tem que ser do louvor, porque, né? Sabe? Dissensão, facção. A gente está intercalando, né? Um domingo eu, um domingo o pastor Rodrigo. A gente tem intercalado as pregações para a igreja. No domingo o pastor Rodrigo vai pregar, eu não vou, porque eu não gosto dele. Ou no pastor Lúcio vai pregar, eu não vou porque eu não gosto dele. Dissensão, facção, inveja, né? Das coisas, ambições egoístas, né? Tudo eu. Você quer saber se uma pessoa está longe do espírito, vê o discurso dela. Se tudo for eu faço, eu isso, eu me preparo, eu conheço, eu estudo, eu sei, eu lidero, eu que estou à frente, eu que fiz, eu que fui usado, Meu irmão, tinha um monte de eu na frase, tá longe. Pessoas egoístas, procurando seu próprio reconhecimento. O reino é sobre nós, o reino não é sobre nós, é sobre o Espírito, sobre ele. É Jesus que move, é Jesus que levanta, é Jesus que sustenta. Quem é que sustenta Gabriel e Yasmin na frente do Conexão? É o Senhor. Quem é que sustenta a Lorena na frente da Corinha? É o Senhor. Quem é que sustenta cada irmão no seu serviço? É o Senhor, é o Senhor. Quem é que vai corrigir? Quem é que vai mudar? É o Senhor, meu irmão. Tem eu, tem você, é o Senhor, sempre é o Senhor. Então a gente tende a minimizar esses pecados, né? Essas discórdias, né? Na igreja, gente que toda hora tá no meio de confusão. E, não, porque não é uma... se o irmão for pego numa orgia, meu Deus, né? Claro, né? Todo mundo vai falar, botar para fora e tal. Mas e a inveja, né? E a inveja, né? Os ciúmes, né? Gente que é tomada pelo ciúme mortal do marido, ciúme mortal da esposa, ciúme das suas coisas, ciúme. A Bíblia diz que ciúme é como a sepultura, né? Ela é fria como a morte. Ciúme é pecado, né? Aí que ele falou, não, mas é zelo. Não, cuidado é uma coisa, irmão. Tô falando de ciúme, né? Ciúme de quebrar o pau, ciúme das pessoas criarem divisões dentro da sua casa, dentro do seu casamento, né? Das amizades. A gente tem ciúme de amigo. Meu amigo só pode ser meu amigo. Foi meu amigo, mas eu não quero. Tenho ciúme. Isso é pecado, irmão. Isso é espírito, isso é obra da carne. Isso não é de Deus. Porque as obras do espírito são amor, alegria, paz, paciência. O que é paciência? Eu respirar mais uma vez. Sabe aquele irmãozinho que te tira do sério? Na hora que você vai estourar, você dá mais uma respirada. Amém, meu. Amém. É um pecado que eu cometo muito, falta de paciência. Tem que orar muito para Deus me dar paciência. Não adianta orar, uma decisão, ser cheio do Espírito, uma decisão. A gente vai falar sobre isso. É uma decisão, você precisa ser cheio. A Bíblia fala que nós devemos ser cheios porque ele ordenou que nós sejamos cheios. Ó, divisão entre as irmãs aqui no chat. Ó, Yami acusando Lorena, que não deixa ela ter amiga, e Lorena acusando Yami, que ela não deixa ter amiga. As duas estão... Tem que libertar as duas aí, não é? Esse espírito de acusação. Mas é isso. A gente precisa ter
Ó, sabe por quê, Sil? Olha o último aqui, ó. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade e bondade. Fidelidade e mansidão. O que que paciência, né? Lembra que é o fruto do espírito, né? O fruto do espírito é um só, igual a tangerina, né? Vários gomos. O último é o domínio próprio. Se nós não tivermos o domínio próprio, a gente não consegue ter esse domínio sobre nossa paciência, de ser amável, de ser bondoso, né? De ter mansidão do espírito. Então a pessoa fala assim, eu não consigo superar esse pecado. É porque combate o pecado. Por exemplo, assim, pessoa que tem problema com pornografia, por exemplo. Não consigo superar a pornografia. A questão não é em si a pornografia é a manifestação do seu pecado em si. Mas entre aspas, o problema é, assim, a pornografia é a manifestação da obra da carne. Lá é impureza, né, imoralidade e tal. Mas qual é o problema de fato? É que você não está cheio de espírito, você não tem um domínio próprio. O domínio próprio é a capacidade que nós temos de dizer não. Quando vem um pensamento, entre o pensamento e o ato, existe um momento, um espaço para você tomar uma escolha. E esse espaço é onde entra o domínio próprio pelo espírito. Quando você fala, não, não vou fazer, não quero, não vou me irar contra minha mãe, não vou discutir com meu pai, não vou falar mal dessa pessoa, né? Tem gente que coça, a língua coça, aquela língua, né? Pegando fogo. Tiago, a gente já viu a carta de Tiago. Tiago fala que a língua é pequena, é igual uma pequena faísca que pode incendiar uma floresta inteira, é a língua do homem. Que é tão importante que o homem que sabe refrear a sua língua, ele domina seu corpo inteiro. Não, vou contar uma fofoquinha aqui rapidinho. Meu irmão, isso é pecado. É pecado igual ódio, igual feitiçaria. Aí fala assim, não, a feitiçaria, que, meu Deus, imagina fazer, sei lá, voodoo, derramar sangue de animais. Você quer saber de uma coisa? Fofoca é a mesma coisa. É a mesma coisa. Para Deus, Ou seja, não existe pecadinho nem pecadão, é pecado. E pior, porque assim, no seio da igreja, né? Se eu chegar lá, por exemplo, olha assim o que eu fiz, um bonequinho com a sua cara e enchi um monte de agulha. Você vai falar, pastor, que feitiçaria, que macumba é essa? Que feitiçaria é essa? Está repreendido em nome de Jesus, você está desviado. Não vai? Com você certeza. Vai falar, pastor, e você está defendido, você está bem. Entre aspas, não vou fazer nada diretamente com você. Mas quer ver eu te matar? Aí eu começar de fofoca. Imagina, você faz um gabinete comigo como pastor, daqui a pouco a Mariana está sabendo, daqui a pouco a Lorena está sabendo, daqui a pouco a Hermine está sabendo. Imagina, entendeu? Isso é até pior, porque eu te mato, né? Você vai falar, nossa, não acredito, não quero mais ficar nessa igreja, estou disciplinado com o pastor, tem gente que não tem fofoqueiro, não dá. Se afasta do Senhor, para que eu vou ficar na igreja? Aí vira um monte de desigrejado, né? Na igreja. É verdade. Mata mais. Eu fiz até uma reunião com a mídia, eu falei com a mídia, eu vou terminar a aula já, irmão. Na igreja, a gente não dá um soco na cara, né? Ninguém levanta de uma reunião, vai lá e dá um soco na cara do outro irmão. Fala, eu não gosto de você como ovelha. Pô, um soco na cara, né? Não é esse tipo de agressão. Qual é a agressão? É deixar de lado, é dizer que a pessoa não é capaz, que a pessoa tem limitações. Todo mundo tem, irmão. Se você tem limitação, se você não tem, glória a Deus por isso. Tem um irmão que tem, ajuda o irmão, fortalece. Então, assim, olha, se eu fosse ouvir, minha esposa está aqui que não deixa mentir, se eu fosse ouvir críticas, né, por pessoas que hoje, todos vocês, eu vou botar todo o bolo, né, são uma benção na igreja, todo mundo que está na frente da igreja, às vezes a pessoa fala, mais fulano, mais beltrano, mais ciclano, não vai estar pronto. Meu irmão, toda hora vem alguém falar aqui comigo alguma coisa. Fala, meu irmão, vai orar, minha irmã vai orar. O nome de Jesus está repreendido, eu creio. Abandonar é muito fácil, irmão. Abandonar é muito fácil, mas julgar como alguém como inadequado é muito fácil, mas não foi eu que salvei. Não foi eu que salvei. Então, como é que eu posso descartar alguém que o Senhor pagou um alto preço? Não tá bom, mas vai ficar. Não tá legal, mas a gente vai andar. Tem que ser verdadeiro, tem que ser honesto, tem que caminhar. Falar, irmão, tem que corrigir aqui, tem que corrigir ali. Irmã, é isso, é aquilo. Vamos caminhar. Então, esse é o reino. Uma ambição egoísta. Não quero que o Marco fique aqui, porque aí se o Marco não vier, eu vou ficar bem na fita, eu vou assumir um ministério, eu vou tomar tal lugar. Obra da carne, pecado. Abra o meu coração para vocês. Agora, graças a Deus, tem o pastor Rodrigo me ajudando. Sabe qual é a minha sensação? É de prazer, meu irmão. Prazer, de alegria, de ver, poxa, o meu irmão em Cristo, o pastor junto comigo lá pregando, louvando ao Senhor, as coisas. Zero preocupação. Zero preocupação sobre nada. Porque eu sei que a igreja pertence ao Senhor, irmão. Deus faz do jeito que Ele quer fazer. Glória a Deus por isso. Que surja um outro, que Deus levante mais. Esse é o reino. Então, os frutos se manifestam dessa forma, né? Primeiro, na transformação do caráter, né? Enquanto as obras da carne expressam a natureza pecaminosa do homem, o fruto do Espírito revela o caráter de Cristo sendo transformado com o crente através da santificação. Então, os próximos slides nós já falamos, é só passando, né? O Espírito Santo ele faz o convencimento, a regeneração, a justificação e a adoção. Nós já falamos na aula de número 36, volta lá
as 4 aulas eu falei sobre esse ponto. Então, como o Espírito opera em cada etapa da salvação, né? Então, ele convence do pecado, gera nova vida, aplica a justificação de Cristo e confirma a adoção como filhos, né? Eu dei essa aula antes de terminar o ano, só trouxe aqui para a gente relembrar. É ele que te dá o espírito de adoção, né? É ele que vai levar os batizandos às águas no dia 8, e é ele que vai confirmar todas as promessas que ele já confirmou para cada um de nós. Ele vai confirmar no coração da Fernanda, da Carol, da Daniele, do Cristiano, do Pedro, do Glaucio, ai, meu Deus, escapou o nome da esposa do Glaucio, da Aline. Tenho orado pelo Beto. Ore pelo Beto. Eu sei que o Beto não está pronto. Meu irmão, está pronto, está preparado. Ele fala, pastor, mas eu estou orando. Eu falei, Beto, se chama no dia 5 lá com a gente, em nome de Jesus. Deixa Deus operar, deixa Deus tocar. Ah, mas tem um monte de defeito. O Lúcio, o Beto, a Sil, todos nós temos, irmão. Mas deixa o Senhor operar. É para isso que a igreja serve, para santificação. Esse é o próximo, né? Então, crescimento espiritual, nós estamos transformados de glória em glória, 2 Coríntios 3,18. É de glória em glória, de vitória em vitória. Você vai falar de glória em glória, irmão, de vitória em vitória, é isso. Você cai hoje, vence amanhã, aí Deus te transforma, aí você cai semana que vem, aí levanta e Deus te transforma. De glória em glória, de vitória em vitória. Deus vai te dando vitória nas suas batalhas e você vai mudando, vai crescendo espiritualmente. Preguei sobre isso no domingo retrasado, né? A questão não é você ter altos e baixos, esse seu alto e baixo não é linear. Uma coisa é você ter alto, baixo, alto e baixo, alto e baixo, mas dá todo o seu viés de alto e baixo, está te levando para cima, para um crescimento. Agora tem gente que tem alto e baixo que leva para baixo. A vida não é linear. Ou você está tendo altos e baixos que te levam para cima, ou altos e baixos que te levam para baixo. Em Cristo Jesus nós temos altos e baixos que nos levam para cima, porque os altos e baixos têm a ver com a nossa natureza, mas o ir para cima tem a ver com o poder de Deus, com a glória que é manifesta na nossa vida. E porque ele nos guia toda a verdade. Então, o espírito de oração, né? Intercessão, o espírito intercede por nós, né? Já falamos sobre isso, espíritos inexprimíveis, né? Porque nós não sabemos orar adequadamente, nos faltam palavras para expressar nossas necessidades e precisamos da direção e súplica. E também da comunhão, né? O Espírito promove intimidade com o Pai, adoração em espírito e verdade, João 4:24, e uma sensibilidade à vontade divina para nossas vidas, né? E aí, Efésios 6:18 fala que ore no Espírito em todas as ocasiões, com todas as orações e súplicas. Devemos estar orando. E aí a pergunta era, então, como o Espírito Santo enriquece a sua vida de oração, né? Reserve um momento específico para orar em sintonia, né, com o Espírito Santo, permitindo que ele guie suas orações e aprofunde essa comunhão da sua vida. E aí, o Espírito tem a missão, né? Isso eu já falei na última aula, para capacitação, né, para nós recebermos poder para testemunhar do Evangelho, ou seja, para proclamar as grandezas de Deus. Esse é o propósito, não é para você ser grande, ser profeta, ser honrado, para ganhar dinheiro, para ter carro, para pagar a sua viagem para Disney, para você estar arrebentando nas redes sociais. Esses pastores, esses profetas, estão tudo errado, irmão. O poder do Espírito não é para fazer o seu nome grande, é para te capacitar a testemunhar do poder de Deus e evangelizar pessoas, alcançar a vida. E aí o Espírito Santo da Trindade, né? Nós já falamos, ele é coigual, né? Pai, Filho e Espírito Santo compartilham da mesma essência divina e autoridade. Ele tem uma relação interna, né? O Espírito procede do Pai e do Filho, glorifica o Filho e revela as verdades divinas, e a compreensão plena, né? A doutrina trinitária revela a natureza relacional e amorosa de Deus. Então, é ele que nos dá essa compreensão dessa relação de amor entre o homem e Deus. E aí nós chegamos à nossa reflexão final. Quem é o Espírito Santo para você? E aí a resposta é: o Espírito Santo é Deus atuando em você e no mundo. Ele te molda, capacita e guia cada um de nós em toda a verdade. Por isso que nós sempre encerramos os cultos com a bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor, né? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com toda a igreja. Então, a graça de Jesus que nos salva, o amor de Deus que nos alcançou e a comunhão só é possível, a unidade da igreja só é possível através do Santo. Bem, corri aí mais nesse finalzinho para a gente poder terminar essa aula. Na semana que vem nós vamos tratar sobre o tema a habitação, né? Nós como habitação do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém? Vamos orar para a honra e glória do Senhor. Vou pedir que a Lorena ore. Você pode orar, Lorena, para nós encerrarmos a aula em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, Senhor, nós agradecemos, Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa aula, agradecemos por mais uma terça-feira na tua presença, Deus. Obrigada por ter preparado o nosso dia, obrigada por ter cuidado de nós ao longo do dia, para que nós, nesse momento, pudéssemos estar aqui em comunhão, ouvindo da tua palavra, conhecendo mais profundamente ao Senhor. Obrigada pelo teu Espírito que habita em nós, obrigada
por ter nos enviado um companheiro, um consolador, alguém que cuida de nós a cada momento e que está à frente das nossas vidas. Obrigada por nos enviá-lo, Senhor. Obrigada pela obra que o Senhor tem feito no nosso meio, através do Teu Espírito. Obrigada por suprir todas as nossas necessidades. Obrigada pela vida dos nossos pastores, do pastor Lúcio, da pastora Tati, do Benício. Obrigado pela vida da Helena, pastora Tânia, pastora Jéssica, pastor Rodrigo, a vida da Luísa, da outra filha do pastor, que eu sempre me esqueço o nome dela, mas eu preciso lembrar. Laura. Obrigada, Senhor, pela vida de cada irmão aqui presente, que o Senhor permaneça conosco, Senhor, nessa noite, nos dê uma noite de descanso, que o Teu Espírito possa cuidar de nós nessa noite, nos dar um sono reparador e que nós possamos passar por essa semana com a Tua graça, Senhor. Em nome de Jesus, amém. 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 Jesus abençoe vocês. Quinta-feira, nosso culto online. Jesus, convide alguém, vai ser uma bênção, tá? Jesus abençoe vocês. Fiquem na paz. Boa noite. Boa noite a todos, a paz.